Sabe, queridos, todos nós temos alguns momentos na vida em que a gente se sente tão inútil, sabe, tão limitado, que a gente começa a perder as esperanças. Tem um hino que toda vez que eu escuto ele fala muito comigo. Eu conheci esse hino quando eu era adolescente, nos momentos em que eu estava com o coração explodindo de angústia, de ansiedade. Há momentos que na vida pensamos em voltar atrás e é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Glória a Deus. Esse hino muitas vezes me ensinou que ficar quieto e guardar amargura no coração sem pedir ajuda é suicídio. Nós fomos criados em sociedade, em comunidades. Deus não nos fez para viver sozinhos, para ser autossuficiente. Deus nos criou dependentes de ser amados, cuidados, valorizados. Todos nós. Então, quando você se sentir inútil, quando por algum motivo você receber palavras que são duras demais e que você sente uma dor enorme aqui dentro, lembre-se, talvez para aquela pessoa você já esteja sendo inútil. Tudo que você deu, tudo que você fez, não foi o bastante. Mas eu te peço para que você não globalize todo mundo por conta de uma pessoa. Se uma pessoa te tratou mal, não se feche. Porque Deus criou pessoas magníficas. Sabe? A gente olhando à luz da Bíblia, você vê Jesus quando ele não estava aguentando mais. Porque ele estava no corpo humano. E ele estava desgastado por tanta surra, por fome, noite sem dormir, ali na prisão. Ele foi torturado terrivelmente, a gente não imagina o que ele passou. E depois de tudo isso, ainda teve as suas vestes arrancadas. E amarraram um lençol ali, um tecido, como uma fralda, né? Humilhação total. E ele teve que carregar o madeiro até o lugar da crucificação, que era um caminho difícil de fazer, com muitas pedras. É um local onde era alto, né? Era tipo um morro. E ele mesmo ferido, depois de derramar tanto sangue, com aqueles chicotes que eles batiam, que arrancavam a carne, ele tinha que carregar aquele madeiro pesado. E tinha uma multidão acompanhando todo aquele trajeto. Será que no meio daquela multidão, Lázaro, que ele ressuscitou, não estava ali? Os discípulos não estavam ali? Com certeza estavam. Sabe, o cego de Jericó, será que não estava ali? Seus irmãos, as pessoas mais íntimas da vida dele, será que não estavam ali na multidão? Com certeza estavam. Mas a gente não vê citação em nenhum dos evangelhos em que alguém se propôs a ajudá-lo. Alguém que chegou naqueles guardas e falou: deixa eu levar um pouco. Deixa eu ajudar Jesus a levar o madeiro. Ninguém se ofereceu, sabe? Ninguém
do seu rol de amigos e parentes que se ofereceram a ajudá-lo. E talvez você, escutando essa fala minha, você esteja se vendo nesse trajeto. No trajeto de angústia, no trajeto de dificuldade, de sacrifício. E você olha para a multidão que te acompanha para ver a tua derrota, né? Para ver você ser exterminado, enterrado. E ninguém estende a mão e fala, eu vou te ajudar. Me deixa ajudá-lo. Talvez você esteja vivendo esse momento e isso te causa muita dor, muita incredulidade. E você tem chorado no secreto com Deus, nas madrugadas. E muitos até têm perdido a fé em Deus, acha que Deus também te abandonou. Só que Deus não tinha abandonado Jesus em nenhum momento. Assim como Ele não abandona nem eu nem você. Nenhum momento. Quando, sem ninguém esperar, de repente, aparece Simão Cirineu. Uma pessoa que não era do rol de amigos de Jesus. Não era conhecido naquele local. Ele era de outras províncias. Ele era de longe. De um lugar bem distante. Não tinha nada a ver com Israel. E quando ele ia passando ali, o soldado chamou e falou para ele levar o madeiro. E esse homem, mesmo não conhecendo Jesus, não sendo do seu rol de amigos, ele não se recusou, ele não questionou. Ele olhou para Jesus, sentiu misericórdia, amor, pegou aquela cruz e levou até o lugar onde precisava ser levado. E que isso sirva de uma lição para nós, de um refrigério para nossa alma. Talvez o socorro que você está esperando não venha de homens, de mulheres que você conhece há muitos anos. Não venha de pessoas que já sabem do seu sofrimento, que já têm te acompanhado há alguns anos e que saibam quem você é, né? Os discípulos viveram com Jesus durante mais de 3 anos, dia e noite, dia e noite. Eles conheciam o Mestre, sabiam do que ele era capaz, sabia quem ele era, mas Simão Cirineu não. Então seria normal qualquer discípulo se oferecer para levar a cruz, porque eram amigos de Jesus, porque diziam amá-lo. Quantas vezes eles disseram que amava Jesus? João, ele costumava se deitar no peito de Jesus, de tanto amor, sabe? De tanto reconhecimento pela grandeza e autoridade do Senhor Jesus Cristo. Ele deitava no peito de Jesus dizendo, meu mestre amado. Mas naquele momento em que Jesus precisou dele, a Bíblia não fala onde ele estava. A gente vê logo depois, a gente vê Pedro. Pedro negou Jesus e fugiu. Sabe? Fugiu com medo. Talvez todos os discípulos tenham fugido com medo e se trancado em algum lugar. Porque depois da ressurreição, Jesus encontrou eles trancados e foi lá ter com eles. Então, talvez as pessoas do teu rol de amigos, de família, tenham te visto penar, sofrer, ser torturado por algum assunto, por alguma situação, mas não se oferece para te ajudar, porque estão muito ocupados com as suas próprias vidas, com as suas próprias dificuldades. Mas Deus enviará um Simão Cirineu, alguém que não te conhece, alguém que você nunca conversou, alguém que você nunca olhou nos olhos, alguém que não tem nada a ver com a situação, e vai te ajudar, e vai te tirar desse estreito, esse deserto que tem feito você padecer, chorar, sofrer e se sentir sozinho. Você não está sozinho. Há muitos momentos na nossa vida que a gente precisa recomeçar. E para recomeçar, quase sempre a gente precisa de ajuda.
A gente precisa ser humilde para pedir ajuda a alguém e principalmente a Deus, principalmente ao Senhor. Nós não conseguimos fazer sozinhos, nós não conseguimos nos levantar sozinhos. E é por isso que Deus, Ele repete em vários lugares da Bíblia: eu te levanto, eu te sustento, eu te ajudo. Crê nessa palavra, guarda ela no teu coração. E não deixa Satanás te enganar com mentira nenhuma. Quando ele disser que você não vale nada, você diga: eu fui lavado pelo sangue de Jesus. Eu fui comprado por um alto preço, que é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Tudo aquilo que era contra mim, Satanás, tudo aquilo que era dívida minha para contigo, Jesus Cristo já pagou e me fez livre. Livre para ser feliz e para adorá-lo. Que Deus te abençoe. Que o Senhor continue falando com você de maneira íntima e poderosa.